Olá, olá, tudo bem com você? Como você está? Que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, seus empreendimentos, seu ministério, tudo que diz respeito à sua pessoa, de uma forma toda poderosa e especial, em nome de Jesus. Estamos de volta, trazendo mais uma palavra, aquela palavra que Deus preparou para o meu coração e o teu coração, nesse instante. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, venha fazer parte dessa família mais do que abençoada por Deus. Todas as madrugadas eu estou orando pelos meus inscritos. Você, fazendo parte dessa família, não ficará de fora. Não deixe de deixar o seu like, você que já é de casa, que a bênção do Senhor seja sobre você de uma forma toda poderosa. Obrigado também por você fazer parte desta família mais do que abençoada por Deus. Eu peço para vocês, por gentileza, contribua com o crescimento desse canal, com o crescimento do meu ministério. Deus vai estar te retribuindo e eu serei imensamente grata pela sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre uma história muito triste, que é a história do triste fim do rei Josias. O rei Josias era rei do reino de Judá e foi considerado um dos melhores reis que o reino de Judá havia tido. Por ser um homem temente a Deus, procurou, principalmente nos primeiros anos do reinado dele, procurou buscar a presença do Senhor, conduziu o povo a estar levando o povo a estar no centro da vontade de Deus, mas um certo momento da sua vida ele agiu de uma forma que não era para ter agido e por conta disso ele perdeu a sua vida. Olha, o texto que nós estamos hoje falando se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 35, do verso 20 ao verso 24, que nos fala que uma certa ocasião o rei Neco, que era o faraó do Egito, ele se levantou para pelejar contra o rei da Síria. O rei Josias tomou partido a favor do rei da Síria e levantou o seu exército para combater o faraó Neco. O faraó Neco então mandou um recado para o rei Josias, dizendo: rei Josias, eu não tenho nada contra você, o meu negócio é contra os assírios. Então, mas se você vir contra mim, a favor deles, eu vou ter que te tirar da frente. Então eu vou abater você. E eu não quero que isso aconteça. Então você tem que recuar. Porque eu sei que Deus é comigo e vai me dar vitória. E de fato, naquela ocasião, Deus iria permitir que o faraó Neco, os egípcios, obtivessem vitória em relação aos assírios, porque Deus queria abater os assírios. Josias, precipitadamente, imprudentemente, arrogantemente, nessa ocasião, não buscou a direção de Deus, porque ele acreditava que Deus estava com os assírios, que Deus não está com os egípcios. Então ele acreditava que por conta dele estar a favor dos assírios, querer apoiar os assírios, Deus estaria com ele. E por conta disso, os assírios iam ter vitória. Ele tinha uma animosidade, né? de anos, né? Na verdade, os judeus tinham uma animosidade de anos, né? E séculos até, em relação aos egípcios. Então, ele acreditava que Deus também iria estar a favor dos assírios e por conta disso iria abater os egípcios. Só que isso não aconteceu. Josias temou, foi para a frente de batalha contra os egípcios e ele ali, em campo de batalha, ele foi abatido. Ele morreu, lamentável. Um grande rei, com certeza Deus tinha
grandes coisas para fazer ainda através dele no reino de Judá, mas ele não buscou a direção, a orientação de Deus para aquele negócio. Essa mensagem nos chama bastante atenção. E Deus quer falar comigo e com você acerca da importância de nós estarmos bastante atentos, né? Nunca deixarmos de buscarmos a direção, a orientação de Deus para todas as decisões, as escolhas, as nossas ações. Nós precisamos da direção de Deus, porque na verdade nós não sabemos na totalidade o que é melhor para nós, não é? Então, ou para nós, ou para uma coletividade, ou para certa situação e certas circunstâncias. Então, a melhor coisa, e o porto seguro, é realmente nós buscarmos a orientação, a direção de Deus. Josias estava tão convicto que ele estava certo e correto, que ele nem pediu a direção de Deus. Olha como o pensamento do homem é enganoso. Ele pensou algo, acreditando que aquele pensamento dele era correto, e o pensamento dele foi completamente correto. E Deus não poupou Josias. Era um homem fiel, mas ele teve que colher por conta de uma decisão sem a direção de Deus. Por conta da arrogância, não é? Daquela prepotência de achar-se autossuficiente. Então não precisava nem da orientação de Deus, que ele já sabia o que era correto, então ele seguiu em frente. Então nós precisamos ter em mente. Nós precisamos da direção de Deus para todas as ações, as atitudes. Por mais simples que sejam as atitudes, as escolhas que nós precisamos fazer, nós precisamos da direção de Deus. Porque o que parece simples pode se tornar de uma complexidade tremenda em relação a uma decisão e uma atitude mal tomada, sem a direção de Deus, não é? E outra coisa também, ele se intrometeu em uma batalha, em uma guerra que não dizia respeito a ele. Não tinha nada a ver com ele. Então ele não tinha que entrar no meio daquela batalha entre os assírios e os egípcios. Se Deus o orientasse para que ele entrasse e ficasse a favor dos assírios, tudo bem. Deus ia garantir. Mas ele foi por conta própria. Então, essa experiência aqui, registrada aqui nessa história, é um alerta para mim e para você. Nós devemos tomar bastante cuidado para que nós possamos não estar tomando para nós coisas que não são nossas e que também não são para se tornarem nossas. Nós não precisamos entrar em batalhas, em lutas e guerras que não são nossas. Existem realmente batalhas e guerras que não são nossas, mas Deus quer que a gente intervenha, não é, de alguma forma. Mas aí é quando Deus nos orienta e nos direciona, aí Ele vai garantir. Mas é necessário que nós busquemos a direção de Deus, para que Deus possa nos orientar, se é para nós entrarmos em certas batalhas, lutas, em certos negócios, em certas alianças ou não. Eu tenho certeza que Deus quer nos precaver de alguma coisa, de algum prejuízo. Por isso Ele está trazendo essa palavra, primeiro para mim, né? Estava preparando, no preparado Ele já estava falando comigo, agora continua falando e está falando com você.
É porque Deus quer nos alertar. Porque Deus quer sempre nos dar vitória. E Deus não quer que nós tenhamos prejuízos, não é? Então que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração. Primeiro, buscar a Deus para todas decisões, atitudes, escolhas que nós precisamos tomar na vida. Segundo, nós temos cuidado para não entrarmos em lutas e pelejas que não são nossas. Temos cuidado ao fazermos alianças e pactos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É a melhor coisa. Entrega os teus planos ao Senhor, ou consagra os teus planos ao Senhor, e o Senhor vai estar os estabelecendo. A melhor coisa que nós devemos fazer é entregar na mão de Deus. Buscar a direção de Deus, a vitória será certa. Guarda essa palavra do teu coração. Deus te abençoe. Até logo mais.